Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu sou o engenheiro Avelar do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil. Hoje vamos falar sobre uma questão. O triângulo é uma figura indeformável? Sim. O triângulo é um polígono da geometria, da matemática, um polígono de 3 lados. E esse polígono de 3 lados, chamado triângulo, é indeformável. Mas e a estrutura na forma triangular? Isso não é um triângulo, isso é uma estrutura, no caso aqui de madeira, que tem a forma triangular, a forma de um triângulo. Essa estrutura é deformável. Mas vamos falar primeiro do triângulo da matemática. O triângulo das ideias, o triângulo do mundo das ideias, que você sabe, matemática é ideia. Prova tanto que você não encontra com 2 andando pela rua de jeito nenhum. Matemática é ideia. E o triângulo geométrico, ele é indeformável por quê? Porque eu desenhei aqui como exemplo um isósceles, né? Lados iguais, ângulos iguais, todos os ângulos têm 60 graus, e os lados têm, por exemplo, 20 centímetros, todos eles 20 centímetros. Olha só, para você variar esse ângulo, você tem que variar o tamanho dessa semirreta. Como o tamanho da semirreta de 20 centímetros não varia, o ângulo não varia. Da mesma forma, você só varia esse lado, se você mudar o ângulo de 60 graus, como o ângulo não muda, esse lado não muda. Então, um não variando, o outro não varia. Então, a figura, o polígono, triângulo da matemática é invariável. Interessante que o único polígono invariável, indeformável, é o de 3 lados, é o triângulo. O polígono de 4 lados, que pode ser um quadrado ou retângulo, você consegue variar esse ângulo de 90 sem variar esse lado de 20. Imagine que você consegue forçá-lo. Eu vou fazer o uso de uma estrutura no formato de um quadrado para te mostrar como que você consegue deformar a figura sem mudar o lado. Você muda o ângulo sem mudar o lado, tá vendo? Extremamente deformável. Enquanto mais lados tiver o polígono, mais deformável será. Voltemos ao triângulo, que é o polígono indeformável. Eu não encontrei nenhum teorema provando isso. Então, no meu entendimento, esse é o caso de um juízo sintético a priori. Por que sintético? Porque traz uma síntese, traz uma informação. Quando você diz o triângulo é uma figura geométrica indeformável, o predicado é uma figura geométrica indeformável, não está contido no sujeito o triângulo. Então, por isso, juízo é afirmação, por isso afirmação sintética, tem uma síntese, tem uma informação. O predicado traz uma informação que não está no sujeito. E por que a priori? A priori porque é uma afirmação, um juízo formado pela razão humana, não é tirado, não é confirmado pela experimentação, porque não tem jeito de experimentar. Se você for experimentar, você precisa de uma figura no formato de um triângulo para fazer a experiência. E a figura, quando trouxer para o mundo real, para o mundo de carne e osso, a figura é deformável, como vou dizer na sequência. E como que uma figura real do mundo, de carne e osso, no caso de madeira, como que essa figura, que é deformável, pode provar a indeformabilidade do triângulo das ideias, do triângulo da geometria, da matemática. Então,
não se consegue, através da experiência, provar a indeformidade do triângulo das ideias da matemática. Por isso, um juízo a priori, um juízo sintético a priori. Passamos para as figuras, não figuras, para as estruturas que têm o formato triangular, o formato da figura do triângulo. Esse é deformável. Ele é deformável porque ele é formado por barras e você sabe da resistência dos materiais. Quando uma barra prismática, uma barra linear de qualquer material é submetida a um esforço, há uma deformação, por ínfima, por mínima que seja, a peça se deforma para resistir ao esforço. Sem falar dos nós, que também não tem a perfeição que tem os vértices do triângulo geométrico das ideias. Aqui são nós, lá são vértices. Vértices são perfeitos, indeformáveis, porque são ideias. Nós são fabricados, têm ínfimas folgas, então os nós sofrerão, mediante o esforço, alguma deformação. E o triângulo, a estrutura triangular real do material que for, concreto, o aço, madeira, plástico, essa sim é deformável, mas muito pouco deformável. É a figura menos deformável. Por isso dizem, e não há problema nenhum nisso, dizem que o triângulo real é uma estrutura indeformável, mas saiba que indeformável é o triângulo da matemática, das ideias. Esse triângulo, essa estrutura triangular real, tem lá a sua pequena deformação. E essa real retângulo, essa deforma demais mesmo. Daí a importância, isso não diminui a importância da forma triangular nas estruturas. O melhor exemplo são as treliças, que não são mais do que o conjunto de vários triângulos. A treliça extremamente eficaz, a última estrutura leve que suporta uma carga com pequena deformação, mas você sabe, submetida a um carregamento, a treliça sofrerá uma frecha, uma deformação. Isso acaba de provar que os triângulos deformam. Se o triângulo fosse indeformável, como é o da geometria, a treliça não se deformaria mediante a carga, ok? Mas o triângulo é importantíssimo, é de uma utilidade e eficácia enorme nas tesouras, nas mãos francesas, nas escolas de arrimo, nos tirantes. Sempre que você puder fazer da estrutura o formato de um triângulo, você confere à estrutura grande estabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu só acho importante, a minha contribuição é nesse sentido, que o estudante de engenharia, o engenheiro recém-formado, há de saber que, a rigor, a estrutura em formato triangular é deformável, por mínimo que seja, como é deformável qualquer barra prismática. E o que é indeformável, então, é o triângulo do mundo das ideias, o triângulo da geometria, o triângulo ideal. Se você gostou, dê o like, comente, discorde, pergunte, se inscreva, mande para o meu amigo, mande para o amigo para ajudar. Muito obrigado.